Já estava predestinada, ombro amigo, mãe de si mesma, já nasceu pronta. Tamanho não é documento. Prematura, pesando 1,7 kg com poucas chances de sobreviver. Mas os olhos já mostravam a vontade persistente. Uma vencedora, sobrevivente na incubadora, hoje uma gigante, com 1,52 m. Ah, como cresceu essa menina, mulher, mãe. Se eu tenho medo, e como? Medo de passar por essa vida sem significado ou significância. Medo de não ser amada por aqueles que eu amo. Mas você sabe que a maioria dos nossos medos são irreais. São uma criação da nossa mente, instintiva, para nos proteger. Já conversamos sobre isso, mas vamos relembrar. Nós temos 3 cérebros funcionando em um, com características bem específicas, comprovados pela ressonância magnética funcional. O sistema reptiliano é o nosso cérebro instintivo. Assim como os répteis, somos extremamente ritualísticos e aqui fica a nossa capacidade de lutar ou fugir, quando necessário. Por sermos instintivos, muitas vezes parecemos irracionais, porque diante de uma situação não dá para parar e pensar o que fazer. Quando vimos, já fizemos
certo ou errado, acionamos o nosso mecanismo de sobrevivência e fizemos. O medo é o nosso instinto de sobrevivência potencializado por outra área do cérebro, o sistema límbico, onde ficam as emoções. Para completar o trio, temos o neocórtex, o nosso cérebro racional, onde fica a nossa memória. Armazenamos tudo que é intenso, emocionalmente, positiva e negativamente. Armazenamos dores e amores. Puxa, eu esqueço que quanto mais história de vida eu tenho, mais meus medos são potencializados. Porque diante de uma dor relacional, lá vem a minha mente racional tentando entender, explicar, analisar e probabilizar futuros acontecimentos, na intenção de me proteger. Essa minha cabecinha analítica me desgasta. Na minha meninice, lembro-me bem meus medos. Medo que meus pais se separassem, medo que minha mãe fosse embora e não voltasse, medo de morrer jovem. Eram medos reais ou irreais? Todos possíveis diante daquela realidade. Sua mãe sumia, mas voltava. O tempo passou e você sobreviveu. O medo real foi a separação e confusão no casamento dos seus pais. Podemos caracterizar a sua família como uma família disfuncional. Os papéis não estavam bem definidos, afinal, quem protegia quem? Uma certa estabilidade é importante para o desenvolvimento infantil. Seu maior drama foi na adolescência. A mãe pediu um divórcio e aí você teve que decidir com quem ficar. Decidiu sair da casa onde cresceu e ficar com o pai. Mas a confusão não terminou. A mãe mudou de ideia. Aí foi buscar o pai de volta. Aí ficaram duas casas, cada uma com sua característica, cada um com seu dinheiro. Não casaram de novo, mas se apresentavam na sociedade como um casal, mesmo vivendo isoladamente nos seus cômodos. Na verdade, coabitando. Pensando bem, meus medos não eram tão irreais assim. Todos possíveis dentro daquele cenário, mas creio que sofri por antecipação. Proteção? Creio que sim. Como você não teve figuras de proteção estáveis, você acionou-se a sua mente analítica para equilibrar as emoções negativas que vinham. O medo do abandono, a tristeza por não ver carinho entre seus pais. E ainda havia o peso da responsabilidade por ser a irmã mais velha e precisar proteger os seus irmãos. Diante desse cenário, você não podia deixar as emoções pueris tomarem conta da sua mente. A razão foi sua protetora, sim. Pena que a sua infância foi sabotada por você mesma, porque você poderia ter não escolhido ser responsável pela dinâmica familiar. Não
tenho dúvida que já existia uma psicóloga funcionando dentro de você. Não saberia viver sem ela. Quando olho para trás, vejo que faria quase tudo da mesma maneira. Escolheria investir nos relacionamentos, acreditar nas pessoas. Escolheria o ser antes do ter. No pulso pulsante, pulso doravante, eu. Sempre tive aquele olhar atento às pessoas à minha volta. Me lembro como se fosse ontem a minha felicidade quando a minha professora chegou com um sapato novo. Pequena, eu era aquela aluna que sentava na primeira carteira para ficar perto do quadro negro, fazer as anotações. E me incomodava profundamente vê-la vir trabalhar diariamente com um único sapato velho. Vida de professora é difícil, eu sabia bem, era filha de um também. Mas um dia, ela chegou com um sapato, no mesmo modelo do outro, mas novinho. Minha felicidade era tanta que fiquei absorta com a novidade. Não conseguia tirar os olhos dos pés dela, que caminhavam em frente ao quadro negro de lá para cá. Cheguei a constrangê-la. E quando ela me perguntou por que eu não tirava os olhos dos pés dela, que andavam de lá para cá, quem ficou constrangida fui eu. Gaguejei qualquer coisa e não olhei mais. Ela não tinha a menor noção do quanto eu a admirava e não achava justo ela vir trabalhar com aquele sapato surrado. Menor noção ainda da minha felicidade ao vê-la com o sapato novo. Eu poderia ficar aqui lembrando de muitas e muitas histórias como essa, onde acompanhei a vida das pessoas torcendo por ela, onde investi em projetos que estavam ao meu alcance, onde vibrei e sofri com o outro. Sente você aqui que mais vê. Como psicóloga, profissional da área da saúde, você precisa cuidar para não entrar em burnout, aquela síndrome laboral que pode ocorrer com profissionais, cuidadores de pessoas. Você tem características para ter a sua chama interna apagada, burnout. E aí entram os limites. Lembra que coordenamos um grupo voluntário durante anos e trabalhamos esse tema? Na ânsia de você querer fazer o bem e desejar o bem para o outro, não fica claro que a sua responsabilidade é responsabilidade do outro. Por isso, eu criei o projeto Fênix, uma ave mitológica. Eu renasço das cinzas, mais bela, mais forte. Até pensei em tatuar uma fênix pequena, discreta. Não. Começaria na lateral do corpo,
Suas asas grandes avançariam pelas costas, parte da frente, e sua cauda desceria até as ancas. Uma bela tatuagem para marcar na pele aquilo que já senti por dentro. Mas, com quase tudo que faço, dormi sobre a ideia. Comecei colecionando fotos, fiz um álbum na internet e até desenhei uma camiseta. Já é um começo. Meu olhar se fixou na tatuagem das pessoas. Na praia era melhor de ver, pensar, repensar e, pensando bem, ainda não me decidi. Sabe, mais tarde. Mas eu concordo com você. Eu preciso administrar a minha saúde mental. Não basta só ter o conhecimento. Preciso cuidar dela todo dia. É ali que a minha vida acontece. Olhando para trás, identifico que já tive quadros depressivos. Certa vez, procurei um psiquiatra, entrei com uma medicação por apenas 3 meses. Mas eu gostei do que ele me disse. Você está muito consciente do que está acontecendo, mas não precisa passar por isso sem um suporte. Confesso que foi estranho sentir uma tristeza profunda e desejo de chorar várias vezes ao dia, mas diferente do desejo, eu levantava todo dia altamente motivada para redesenhar a minha vida. Eu chorava pelo intestino. Os orientais dizem que o intestino é o segundo cérebro. Naquele período ele estava extremamente barulhento, processava e eliminava tudo rapidamente. Foi bom, mas foi estranho. Confesso que prefiro os meus 2 cérebros mais equilibrados. Utilizamos mecanismos de sobrevivência para passar pelas mortes simbólicas e relacionais. Você não foi diferente. Passar pelas fases do luto é importante. Negação, raiva, barganha, depressão, aceitação. As fases do luto podem variar na durabilidade, no tempo de elaboração, mas ao final